deixar registrado aqui o que tem acontecido com relação à liderança do PSL, né? Basicamente, ali formaram-se dois grupos, um grupo que tem uma visão política da coisa e um outro grupo que tem uma visão, não sei se está certo, mas vamos dizer, uma visão mais ideológica do trabalho. Então, o pessoal da visão política, existe muita reclamação, porque muitas das vezes o deputado, ele é eleito na base do governo Bolsonaro, mas ele exige o mesmo tratamento de outros deputados. Então, ele quer uma liberação de emendas, ele quer, às vezes, até cargo. Não que isso seja ilegítimo não, tá, pessoal? Às vezes são cargos até que estão sendo ocupados por pessoas de administrações anteriores, e aí eles pedem para que sejam trocados por indicados por eles. Mas, enfim, o que nós temos que ter na cabeça? É que todo mundo é soldado do presidente Bolsonaro, né? Todos nós devemos, inclusive eu, a nossa eleição a ele. Então, se de alguma maneira ele age em desconformidade com o que o deputado do PSL pensa, a minha opinião é que o deputado do PSL tem que segurar a sua onda, seguir na sua batida, levantando as suas bandeiras, colocando adiante o que ele pensa e não ficar se apegando a emendas parlamentares ou a cargos. Infelizmente, muitos deputados tomam para si como uma coisa quase que pessoal, dizendo que o presidente não atende ele, ou o ministro não está falando com ele, etc. E fica sentido por conta disso. E aí acaba ocorrendo essa mudança, esses caminhos opostos, né? Estar ao lado do presidente é ser vidraça, é estar preparado para tomar porrada toda hora, é estar preparado para ter o caminho, eu costumo dizer, o caminho da pessoa que trabalha, que rala, ele é sempre mais difícil, ele é sempre mais árduo, nunca é o caminho mais simples. O caminho mais simples, normalmente, não é um caminho legal. Só que, nesse caminho mais trabalhoso, onde há mais meritocracia, que é mais difícil, você sempre coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. Então, o que a gente tem que fazer é confiar no presidente. Muitos deputados do PSL talvez não tenham tido o convívio suficiente para confiar no presidente, em que pese publicamente muitos deles dizerem, inclusive, que são mais filhos do que os filhos do presidente. Vocês sabem muito bem de que eu estou falando, né? A Bolsonaro de saia. Eu estou citando só um exemplo, poderia citar outros, mas é para pegar leve. Então, nessa fissura que ocorreu dentro do PSL, e o presidente também pedindo transparência nas contas, etc., algumas denúncias sobre candidaturas laranjas, enfim, muitos problemas que não tem nada a ver com o presidente, mas de todo momento tentam vincular ele a esses problemas. Então não vale a pena você, depois de determinado ponto, continuar nesse partido. Tudo bem, cada um vem para um lado. Mas o PSL, ele tenta, né, muito, através da deputada Joyce Hasselmann, apoiada por outros, sim, por outros, Júlia Lemos, professora Dani Pimentel, todos vocês que estão nas redes sabem de quem eu estou falando. Eles acabam formando um grupo que tenta dar um golpe, né, na minha liderança. E por que eles querem dar um golpe na minha liderança? Primeiro, o PSL, a liderança do PSL tem em torno de 100 cargos comissionados. Então são 100 cargos que eles podem nomear livremente. Então tem esse lado. Segundo ponto, o líder, ele indica quais deputados vão para quais comissões. Então, nesse breve período em que a Joyce conseguiu ser líder, o que ela fez? Ela trocou, por exemplo, toda a comissão da CPMI da fake news. Tirou o Felipe Barros, tirou eu, tirou a Carolina Detoni, que somos deputados atuantes, né? Notoriamente o Felipe Barros, a Bia Kicis e a Carolina Detoni. A Carolina e o Felipe, inclusive, são membros titulares da comissão, então eles têm que estar lá. Eu sou suplente. Normalmente, como os deputados do PSL sempre estão presentes, o meu voto não vale nada, eu vou lá muito, para expressar minha opinião, para falar quando eu acredito que seja pertinente, mas ela tirou esses deputados. Para quê? Para colocar outros que certamente não terão essa atuação, que são os deputados Nereu Crispim, o Júlia Lemos e tem mais dois lá que eu esqueci. Então, a cabeça da Joyce funciona numa retaliação. E aí eu digo, eu não estou retaliando ninguém. Eu estou tentando fazer uma liderança onde todos têm o seu espaço. O que aconteceu na liderança? Quando eu cheguei lá, existiam o corpo, vamos dizer assim, o núcleo duro da liderança do PSL foi formada com pessoas indicadas pelo delegado Valdir. Quando eu cheguei na liderança, eu mantive absolutamente todos eles. Eu dei uma chance para que eles
provem que são pessoas técnicas, e eles têm provado isso todos os dias. Estou muito satisfeito, né, com a assessoria do PSL, a parte jurídica, a parte de plenário, enfim, sempre dá para melhorar uma coisinha ou outra, mas são detalhes. Eu acredito que dentro ali da liderança nós estamos muito bem servidos, e mantive todos eles, em que pese terem sido nomeados pelo delegado Valdir. Com relação aos cargos, todos os cargos foram mantidos, inclusive desse pessoal que fica dando pancada na gente dia e noite. Mantive todos os cargos. Tentei dar uma chance para ver se a gente conseguia fazer alguma espécie de paz ali. 2 semanas assim mantive, até que a segunda secretaria, segunda vice, né, segunda secretaria, acabou por, que é presidida pelo deputado Luciano Bivar, começou a demitir alguns funcionários que eram indicados de parlamentares que assinaram a minha lista. Então, uma retaliação. O que eu fiz? Para que pudesse continuar com o emprego dessas pessoas, eu cortei a cabeça, eu acabei por demitir, exonerar algumas indicações dos deputados que apoiam essa ala mais ligada a Joyce Hasselmann. Então, peguei 4 deputados e tirei todos os cargos deles. Então, agora a gente tem vagas para absorver todos aqueles que venham a ser demitidos da segunda vice, presidida pelo deputado Luciano Bivar. Outros deputados que me criticam e seguem criticando sem problema nenhum, mantêm todos os seus cargos dentro do PSL. Política você não pode fazer com o fígado, né? Você tem que fazer de maneira racional, bem tranquila. Então, dessa maneira é que eu estou procedendo. Com relação às comissões, todos os deputados que estavam nas comissões antes daquela semana confusa do PSL, onde ocorreu a guerra das listas, eu retornei todos eles para as comissões onde eles estavam. Então, as comissões seguem tranquilas. Inclusive, uma parte bem importante, que é a comissão mista de orçamento, eu mantive, né, parlamentares que não assinaram a minha lista. Inclusive, estou tendo boa relação até com uma boa parte deles, que não estão pegando isso como uma guerra pessoal. Continuam tendo a atividade deles, continuam fazendo o seu trabalho, e assim, a depender de mim, seguirá sendo. Eu não entrei na liderança para tirar todos os cargos dos deputados que não assinaram a minha lista, e tampouco para remover os deputados que não assinaram a minha lista das suas respectivas comissões. Então é dessa maneira que eu tenho atuado. Como líder, eu também tive acesso às indicações orçamentárias dos parlamentares. Então, por isso que eu estava até perguntando o quanto que a deputada Joyce Hasselmann indicou de emendas parlamentares junto ao governo e o quanto cada outro deputado, reles mortal do PSL, indicou. Porque ela indicou acima, né, de todos os outros, muito acima de qualquer outro deputado. É por isso que eu pergunto, o exemplo tem que dar de cima, gente. Não adianta você falar que comer só arroz e feijão todo dia faz bem, se você está comendo caviar e lagosta. Todo mundo tem que comer arroz e feijão. Então eu tive uma reunião no governo e, com relação à execução das emendas parlamentares, dei a ordem para que fosse executada de maneira unânime. O mesmo que é para mim, é o mesmo que vai ser executado para a Joyce, é o mesmo que vai ser executado para a Daiane, para a Caroline Detoni, para o Felipe Barros, para o Bequices, para todo mundo. É o mesmo montante de dinheiro com relação às emendas parlamentares. Eu sei que muita gente vai me criticar, vai falar que eu não deveria fazer isso, ou que eu deveria agir de outra maneira. Porém, se a gente quer fazer a paz e ter o mínimo de convívio, eu acho que tem que ser dado o tratamento igual para todos. O Joyce está demonstrando que não tem condição de fazer isso, né? Muito desequilibrada, a fama dela lá dentro já é essa, né? Uma pessoa que tenta a todo custo galgar qualquer lugar de destaque, independente de ter mérito ou não. Ela acha que teve uma votação excelente e por isso tem que ser a dona de tudo. Eu tive uma boa votação também, consegui pela primeira vez presidir uma comissão. Como disse no começo do ano, não seguirei presidente. Outro deputado do PSL muito provavelmente vai assumir o meu lugar na CREDEM. Vamos ver quem será essa pessoa, mas estou cedendo lugar para que outro venha a ter a experiência de presidir uma comissão e assim começar a construir o seu caminho ali dentro do Congresso. Sempre lembrando que o Jair Bolsonaro foi eleito depois de 28 anos no Congresso Nacional, sem ser líder, sem ser presidente de comissão, sem ser indicado para nenhuma relatoria notória, e tendo esse espelho dentro de casa, não sou eu que vou começar a seguir, a dar
um exemplo diferente desse, né? Um pouco mais adiante, acho que falei muito até sobre liderança, PSL. Teve especial do Porta dos Fundos, né? Um negócio totalmente bizarro, um repúdio à fé cristã, à religião, um negócio tão baixo nível que até a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, os islâmicos, fizeram uma nota de repúdio, não só ao Porta dos Fundos, mas também a Netflix. Eles colocaram lá Deus tentando a todo momento seduzir Maria para ter atividade sexual com ela, retrataram Jesus de uma maneira sexual também, sexualizado. Então é um claro ato de que visa o quê? O desrespeito, provocar, ferir, bater, realmente esculhambar, cuspir, enfim. E aí quando você fala alguma coisa ao contrário, certamente é a oportunidade que eles têm para tentar dizer que nós é que somos os intolerantes. Eu fico pensando, né, no tipo de produto, no tipo de marca que apoia a Porta dos Fundos ou que usa um dos seus atores para divulgar a sua marca. Certamente não merecem qualquer tipo de respeito, né? Não merecem respeito, merecem no máximo a tolerância, obviamente, porque vivemos em sociedade, né? Ninguém vai pregar que tem que acontecer alguma coisa de mal com eles, mas assim como eles têm a liberdade de expressão, nós também temos o direito de agir, né? E comprar os produtos que bem desejamos. Fica aí o alerta para você que é anunciante do Porta dos Fundos. E lamentavelmente também a Netflix indo por esse viés, né? Então, outra questão que gerou polêmica, eu queria falar com vocês, um pouquinho de polêmica, né? Foi o livro da deputada estadual por Santa Catarina, do PSL, Ana Caroline Campanholo. A Ana Caroline Campanholo, ela tem um livro chamado Feminismo, Subversão e Perversão, e eu estou lendo esse livro. E uma parte do livro ela defende, né? Ela traz bons argumentos para as chamadas escolas single sex, ou seja, escola que é só de homem ou a escola só aceita meninas como alunas. Ela embasa tudo o que ela fala em artigos de jornais, matérias publicadas, dados estatísticos. Muito disso ela coloca na nota de rodapé, que a gente sabe que pouca gente lê, mas eu inclusive tirei uma foto e postei, onde a própria Ana Caroline Campanholo ela demonstra que na Inglaterra existe um declínio, não só na Inglaterra, mas em vários outros países, há um declínio nesse tipo de escola, que dá margem às chamadas escolas mistas. Ela expõe o seu posicionamento, mas só que ela também apresenta um dado que as 25 melhores escolas da Inglaterra, 90% são single sex. Então é uma forma de ensino que pode ser válida. Existem escolas mistas, existem escolas single sex. Uma delas é o Colégio São Bento, muito tradicional no Rio de Janeiro, meados do século XIX, que foi inaugurado, 1800 alguma coisa, acho que 1858, se não me engano, se não me falha a memória. E no Enem de alguns anos atrás, o Exame Nacional do Ensino Médio, acabou ficando com a 4ª posição, ou seja, não é algo pouca coisa, você está ali entre os 10 melhores colégios do Brasil na prova do Enem. Então chamei atenção para isso, muita pessoa veio falar que eu sou retrógrado, estou fazendo vexame na internet, mas, né, cabe a cada um fazer o seu julgamento, e eu acredito que é saudável que exista essa opção para os pais que assim desejam, né, matricular o seu filho. Então é mais ou menos isso daí, pessoal. Agradecer a vocês que estão acompanhando essa live, ver aqui alguns comentários. Netflix lixo, Valdir Gomes. E eu assisto, e olha que eu assisto bastante Netflix, tem vários seriados, é interessante. Eu que estou deixando de assistir televisão, então normalmente eu fico só no smartphone, ou quando é para ligar um aparelho de televisão, eu ligo conectado à internet, e é mais ou menos por aí. Estou terminando daqui a pouco esse giro, principalmente aqui pelos países do GCC, ou em português CCG, que são os países árabes aqui, então estamos falando de Oman, Kuwait, Bahrein. Eu visitei, vamos pela ordem cronológica. Cheguei com uma comitiva da Credem, onde nós estivemos nos Emirados Árabes Unidos e em Israel.
Os deputados, acredito que tenham ficado muito satisfeitos com o que viram, né? Muita coisa ali para mim também era novidade, em que pese já ter ido a trabalho a Israel, muita tecnologia, os israelenses de braços abertos para a gente, né? Disponibilizando muita dessa tecnologia, às vezes de maneira até gratuita. A gente vai levar algumas demandas, principalmente para o MCTIC, que é o ministro Coronel Marcos Pontes, e para o MRE, chanceler Ernesto Araújo, sobre o que a gente viu, que a gente presenciou lá, alguns contatos já feitos também na área de defesa, para assessoria parlamentar das Forças Armadas, que tem dentro da Câmara, para fazer essa ligação junto ao Ministério da Defesa, e muita coisa bacana e interessante. E quando você vem ao país da pessoa, quando você tem uma autoridade, um presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que sempre carrega consigo o peso de ser o filho do presidente, você leva também um pouco do prestígio. Então as autoridades do lado aqui do Emirados Árabes, de Israel, eles olham isso como um ato de respeito, né? Então talvez a relação seja para valer. E por aqui, por onde eu caminhei, na sequência, depois dessa semana no Emirados Árabes, em Israel, eu vim sozinho, uma comitiva formada por apenas um deputado, no caso eu, né? Não, os meus assessores não vieram nessa viagem, e a gente tem falado aqui com autoridades no Omã, Bahrein e Kuwait. Omã, Bahrein e Kuwait, é exatamente isso. Omã é um país que não é muito conhecido pelos brasileiros, mas que aqui no Oriente Médio é o que recebe o maior investimento brasileiro, que é na fábrica da Vale, que fica nesse país chamado Omã. É um sultanato. Eles têm um congresso, mas dentro do congresso há o poder do sultão. O sultão nomeia metade dos ocupantes do congresso, a outra metade ela é eleita. O sultão ele tem o poder de veto e é muito restrito, né? Existem muitas leis, códigos de conduta, mas que o povo segue. Eu fiquei muito impressionado porque você vê assim, agora eu não estou falando só do Omã não, mas Omã, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, todo local que você vai nesses países árabes, o asfalto é lisinho, é limpíssimo, é tudo muito bem organizado, são países super desenvolvidos, normalmente a esmagadora maioria da população, ou quase 100%, ou muito perto de 100%, é alfabetizado, cada um com a sua diferença, com a sua peculiaridade. Aqui no Kuwait, eles dizem que são o país mais democrático do Oriente Médio, por ter um parlamento onde existe uma influência menor do emir, que é vamos dizer assim, o monarca aqui, né? Aqui é uma monarquia constitucional. Então é bem interessante você ter um contato com essas outras culturas, você traz bons exemplos, e você pode às vezes até acabar por fazer essas ligações, fazer esse elo, né? Falar, por exemplo, da Apex para um grupo de investimentos do Bahrein, quem sabe talvez um voo direto do Bahrein para o Brasil. A gente sabe que dentro do Brasil é muito difícil de você ter um voo barato, normalmente os voos são caros e por vezes para o turista compensa mais até sair do Brasil, infelizmente. Então é uma outra cultura, é um lado do mundo em que nunca foi explorado pelo Brasil. E tem muita oportunidade aqui, muita oportunidade de investimento. O feedback é o melhor possível. Retorno para o Brasil não só com a bagagem de conhecimento, mas de contatos que talvez venham a visitar o Brasil após essa nossa visita aqui. Isso daí vai abrindo margem para serem feitos acordos, para serem feitos memorandos de entendimento, talvez abrindo espaço para o turismo, não só, né, para que a gente possa conhecer esses países aqui do Golfo, mas para que eles também venham para o Brasil. Enfim, uma troca de experiência muito grande, países aqui, em sua esmagadora maioria, islâmicos, mas totalmente pacíficos, totalmente seguros. A gente sabe que por vezes tem problemas com religiões outras, mas eu confesso que aqui fui muito bem tratado. Eu sei que muita gente vai falar, mas você é autoridade, você está indo aí numa situação diferente, como é que fica aí a questão do brasileiro que vai morar aí, enfim. O Brasil sempre está de portas abertas para ser a nossa casa. Óbvio, eu vou defender, principalmente repudiar qualquer tipo de assassinato de pessoas por serem pela sua religião. A gente sabe que isso acontece muito, né, com os cristãos. Sempre lembro de um vídeo chocante que eu vi pela primeira vez postado pelo pastor Silas Malafaia, tem 2 ou 3 anos, onde ocorrem execuções de cristãos ao redor do mundo. E
graças a Deus a gente tem aqui países que nos recebem com muita hospitalidade para que por vezes a gente venha a tocar nesses assuntos sensíveis. Por exemplo, ontem aqui na Embaixada do Kuwait, encontrei com o embaixador da Hungria, tive a oportunidade de parabenizá-lo em virtude do chanceler deles, né, o Peter, o sobrenome é que é complicado, começa com S, Stratov, alguma coisa assim, que fez uma reunião nas Nações Unidas para tratar especificamente da perseguição religiosa, e nós estivemos lá acompanhando o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Eu acho que é bem proveitoso, é isso aí mesmo que a gente tem que fazer, é marcar a posição, ter prioridades, e uma das prioridades no mundo certamente é a perseguição aos cristãos, é a liberdade religiosa para todas as demais religiões também, né? E não ficar discutindo assuntos outros que não são as nossas pautas do dia a dia ou não têm a maior relevância. Podem ter alguma relevância, mas não podem ser tratados como prioridades, né? Então é mais ou menos por aí. Tive um bate-papo muito interessante também com uma brasileira que se converteu ao islamismo, ela vestindo burca e tudo, né? Aquele burca, para quem não sabe, é aquele traje que você tampa o corpo da mulher, só fica para fora os olhos e as mãos. Mas assim, bem tranquilo, gente, bem legal, bem bacana ter esse contato. Nunca tive contato com nenhuma mulher que estivesse vestindo burca, assim, um bate-papo em português mais próximo. Então quebra muito daquelas coisas que eu fico imaginando, sabe? Como é que é a relação, como é que é o marido, a mulher. É totalmente tranquilo. Ela mostrou aqui uma vida bem saudável, bem satisfatória, inclusive brincando, né? Falando que não muda nada para as outras religiões ou para as outras nacionalidades. Aqui no Oriente Médio também quem manda dentro de casa é a mulher. Então bem interessante. Pessoal, obrigado pela força, tamo junto. Aqui mais uma vez, 10h30 da noite. Estamos aqui em breve retornando para o Brasil. Um abraço, fiquem com Deus.